Olá! Hoje eu quero falar com vocês rapidinho sobre esse livro aqui, A Letra Escarlate, do autor Nathaniel Hawthorne, um autor americano. Esse livro ele foi escrito em 1850, mas a história se passa no início do século XVII. E aqui a gente vai ter a história de uma mulher chamada Hester Prynne. E essa mulher, o livro começa com ela sendo colocada, saindo de uma delegacia e sendo colocada num cadafalso para ficar por uma hora em exposição pública como uma penitência. E enquanto ela vai ficar uma hora ali naquele cadafalso, a população toda olhando para ela está com seu bebê no colo, tem uma parte superior do cadafalso, como se fosse uma plataforma superior, onde ficam as pessoas importantes da cidade, governadores, os pastores, enfim. E por que essa mulher está nessa situação? Essa mulher, ela é uma imigrante, né? Esse livro se passa na Nova Inglaterra, que hoje seria Massachusetts, nos Estados Unidos, e essa mulher, ela chega a esse lugar, vindo da Inglaterra, e o marido ficou para trás, ela veio primeiro para preparar tudo e o marido viria depois. Só que 2 anos se passam e esse marido não chega. Então ninguém sabe se esse marido está vivo, se está morto. E nesse período a mulher, né, essa mulher vai levando a vida dela, só que ela se apaixona por alguém, engravida, e quando ela engravida, pelo, né, essa sociedade em que ela está inserida é uma sociedade de puritanos. Então, quando ela engravida, aquilo é um pecado mortal. Então, ela é presa e eles ficam por várias vezes tentando descobrir quem é o pai dessa criança, mas ela não vai contar. Em momento algum, ela diz quem é o pai dessa criança. Poucos capítulos a gente já consegue descobrir quem é, mas da boca dela não vai sair. Então ela é condenada, ela fica na cadeia, esse bebê nasce na cadeia e ela é condenada a usar a letra A estampada na roupa. Então todas as roupas que ela vestia a partir daquele momento tem que ter a letra A de adúltera. E aí ela vai vestir a letra e ela vai assumir o seu pecado. E ao longo da narrativa a gente vai percebendo que dentre aquelas pessoas todas que vivem naquele lugar, a pessoa menos impura é a Hester, porque todo mundo ali tem alguma condição, faz alguma coisa que dentro daquela sociedade pode ser considerada errada, porém, por ter privilégios, por ser de famílias mais ricas ou estar no poder, essas pessoas não são punidas de maneira alguma. E a Hester, ela é punida por esse crime, entre aspas, por esse pecado, e ela vai carregar a sua condição, né, de pecadora, e ela fica com a letra e se orgulha de ter aquela letra. Aquilo para ela não é um problema, ela não sente culpa, né? Então ela vai criar essa criança, que é a Pearl, que é uma criança muito inteligente, que até a criança vai perceber ao longo da narrativa quem é seu pai, né? E o pai da criança, ele vai ficando cada vez mais culpado e fica cada vez mais doente, porque essa culpa vai o corroendo. E uma coisa muito interessante é que no momento que ela está naquele cadafalso, sendo exposta para a sociedade, ela vai, né, ficar muito altiva, ela não vai ficar submissa àquela situação. E quando ela olha para as pessoas, ela vê o marido no meio daquelas pessoas. E quando ele olha para ela, ele pede para ela fazer silêncio. Então esse marido vai estar ali durante todo esse processo. Ninguém vai saber que ele é marido dela. Ele vai se passar por um médico, né? Ele sabe mexer com ervas, ele faz medicina natural e ele também vai descobrir quem é o pai da criança. E de que maneira ele se vinga desse pai? Ele se torna próximo dele. Então ele envenena a sua mente. A gente não sabe se ele envenena o seu corpo, porque esse homem vai ficando cada vez mais adoentado, cada vez mais fraco, mais limitado, e chega ao ponto dele ficar tão próximo que ele vai morar com esse homem. E aí a gente vai vendo que ao longo da narrativa, esse personagem, esse marido, ele vai ficando cada vez mais parecido com uma figura demoníaca. Então, livro muito interessante, muito bacana, recomendo bastante. Não vou contar o final para vocês, mas assim, o final é de da gente ficar assim surpreso. E a Hester, eu acho que pode ser considerada a primeira heroína americana, porque essa mulher, ela tem uma força nessa narrativa, ela se supera, ela é uma costureira muito habilidosa, então ela borda, ela faz roupas, e aquela sociedade, de alguma forma, a respeita.
Então ela começa a fazer roupa para as pessoas, ela se sabe que alguém está doente, ela vai lá e cuida dessa pessoa, e vai chegar ao ponto que eles vão dizer que ela não precisa mais usar a letra, que ela pode tirar, né, a punição dela já foi paga, mas ela não tira. E apenas em uma passagem do livro ela tira a letra, né, a letra da roupa. E quando ela o faz, a filha não a reconhece. Então ela coloca a letra novamente. Então, assim, é uma história muito, muito, muito bacana, livro muito interessante, não é um livro tão longo, né? Eu li agora no mês de outubro. Ele tem uma atmosfera bem gótica, essa coisa do puritanismo, dos pecados. Tem uma floresta que fica ao redor dessa cidade, que eles acreditam que nessas florestas tem fadas, elfos, que o mal habita essa floresta. Então, assim, livro muito interessante, recomendadíssimo. A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne.